Fala galera, que sou eu, né, professor do canal Biomedicando Alex. Olha assim, hoje eu trago para vocês a correção da segunda avaliação trimestral de Minas Gerais do nono ano de matemática. Mas antes, se inscreve no canal que o botão não vai te morder e compartilha para todo mundo da sua sala, né, do nono ano. Também, se você quiser correção de história, geografia, ciências da natureza, né, português, inglês, tá tudo aí no final do vídeo no playlist. Então, não deixe de conferir. Bora lá? Atenção, né? Agora você vai responder as questões de matemática. Então, lembrando, né? Eu vou ser bem direto nas respostas, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Questão um: na entrada da casa de Rodrigo, há uma escada com corrimão de madeira. Uma parte desse corrimão quebrou e, para consertá-lo, Rodrigo precisa informar a madeireira a medida do comprimento da parte que quebrou. Observe abaixo a representação dessa escada da casa do Rodrigo, algumas medidas, né? Então, qual a medida de centímetros que o Rodrigo precisa informar a madeireira, né? 17 centímetros é o cesão, tá? A2, os administradores de uma linha férrea estão mapeando alguns trechos para indicar locais em que a ferrovia passará por reformas. Observe na figura abaixo uma representação via plano cartesiano em que o segmento PQ indica um trecho da ferrovia que será restaurado. Essa representação, cada unidade do plano cartesiano corresponde a 100 metros e foi com base nela que um dos administradores dessa linha férrea calculou a medida do comprimento do trecho PQ a ser restaurado. Com base nessas informações, qual o comprimento desse trecho? 400 metros besão. Observe na figura abaixo uma circunferência entre o centro O e os ângulos A, B, né? E os outros ângulos que estão indicados. Então, dentre desses ângulos nessa figura, qual deles está escrito na circunferência no centro O? Vai ser a resposta ao Dzão, tá? 4. Em um centro de treinamento existe um aparelho que permite que as pessoas escalem uma rede e escorreguem para o outro lado. Esse aparelho está em uma das madeiras de sustentação comprometida e que precisa ser trocada. A figura abaixo representa esse aparelho, com algumas de suas medidas e com a indicação da altura H da madeira de sustentação. Qual é a medida em metros da altura dessa madeira de sustentação que precisa ser trocada? 3 metros cesão. 5, né? Os engenheiros responsáveis pela manutenção de uma ponte encontraram uma rachadura estrutural na última vistoria. Por esse motivo, esses engenheiros precisam calcular o tamanho da peça que precisará ser substituída. E, para isso, analisar o projeto utilizado para a construção da ponte. Esse projeto está representado na figura abaixo, onde R e S, né, são retas paralelas, cortadas pelas retas transversais U e T. E o comprimento da peça que precisa ser substituída está indicado por X. Qual o comprimento em metros da peça será substituída? 6,24 metros, né? Adesão. 6, considera o ângulo aí TUV, né, do arco. Ele quer saber a medida do comprimento. Então vai ser o Bzão a resposta. 7, né? O joalheiro recebeu uma encomenda de broche, né? Ele quer, ó, o arco RT, tá vendo? Esse arco RT aqui, a partir dos vértices desse triângulo, é determinado pelo ângulo, né, alfa, né? Que precisará ser determinado pelo joalheiro a partir desse esboço para que ele possa fabricar o broche. Qual a medida em grau, né? Então, 50 graus é o Bzão. 8, né? Vai observar retas paralelas aí. E qual a medida em graus do ângulo B, né? O beta, formado pela reta TU, né? 155 graus, C. A 9, né? É bem moleza, né? Felipe está produzindo um logotipo para um cliente, né? E resolveu criar um protótipo. Para fazer esse corte, Felipe precisa configurar a máquina que ele utiliza para cortar essas peças. Qual a medida do ângulo, né? Em graus que Felipe precisa utilizar, né, gente? Então vai ser 50 graus, beleza? Vai ser a razão. 10, observe a figura abaixo, né? Qual é a medida em graus do ângulo A? Então vai ser o cesão 142 graus. 11, né? Observe na figura abaixo as dimensões de uma flâmula triangular utilizada por uma determinada equipe de futebol na cerimônia de abertura de uma partida. Então, qual a medida em centímetros dos demais lados da miniatura que foram substituídos pelos torcedores? 16,4 centímetros, Bzão, resposta. A 12, né? Observe a circunferência do centro A abaixo, com o arco determinado pelo ângulo A destacado, né? A relação que permite calcular o ângulo B a partir do ângulo A é, então vai ser o Dzão, tá? B igual a mais dividido por 2. A 13, observe o ponto P, né? Qual o número corresponde à localização ponto P? Vai ser 4,4 cesão. A 14, Evandro trabalha como motorista particular. Ele cobra de seus clientes um valor fixo de R$ 9,00 acrescido a R$ 3,00 por quilômetro percorrido na viagem. Fábio é um cliente de Evandro. Em um certo dia, contratou para uma viagem que custou um total de R$ 54,00. Qual foi a distância percorrida em quilômetros nessa viagem que Fábio contratou Evandro para fazer? 15 quilômetros a razão, né? 15. O time de handebol realizou 5 jogos no campeonato. Na primeira e segunda partida, esse time marcou 21 gols em cada uma das partidas. Na terceira, marcou 27. Na quarta, 22. E na última, 24. Qual foi a média de gols, né? 23 o Bezão. 16, Juliana comprou um colchão inflável de uma forma de paralelepípedo retangular. Retângulo, né? Com as dimensões internas. Quantos foi, né? Centímetros cúbicos que cabem nesse colchão de ar? Então a resposta é o razão.
A 17, né, vai ser o K, né, aí na reta numérica, o Bzão. A 18, Fabrício corre diariamente em um parque perto da sua casa. Em um certo dia, ele deu 3,5 voltas na pista de corrida desse parque, em média 2,8 quilômetros. Qual foi a distância percorrida por Fabrício nesse dia? 9,8 quilômetros, né? 19, em uma brincadeira, André e Eduardo misturaram suas figurinhas. Ele sabe que juntos possuem 36 figurinhas. E ainda que Eduardo possui 10 figurinhas a mais que André. Qual a quantidade de figurinhas que André possui? 13, né? A razão. 20. Em uma aula sobre triângulos, a professora pediu que seus alunos desenhassem em uma malha quadriculada alguns exemplos de polígono, né? E o aluno que desenhou um triângulo escaleno foi o Matheus, né, gente? Aqui. Os três lados diferentes. Bezão. 21, né? Mauro pagava mensalmente R$ 1.150 referente ao aluguel de apartamento que mora. No entanto, ele foi notificado que no próximo mês o aluguel terá um aumento de 6% sobre o valor atual. Com esse aumento, o valor do aluguel do apartamento de Mauro passará a ser 1.219, né? E a última 22, o número decimal, que corresponde a 25%, é Bzão 0,25. Então é isso, né, gente? Máxima de correção de matemática, nono ano, segunda avaliação trimestral 2022 Minas Gerais. Ganhou 10? Bora que a gente também aí, português, inglês, ciência da natureza, história, geografia, tudo aí no playlist, ó. Vai lá, se feliz, inscreve no canal que o botão não vai te morder. Bons estudos!